Olá pessoal, queria falar de um assunto aqui relativamente comum de acontecer, ok? E você precisa ficar sabendo. É a atuação indevida da função ANSI 50N, decorrente de inversão de TC. Já peguei vários casos em campo onde o relé atuou a proteção de neutro quando startou o transformador ou quando ligou um grande motor ou uma grande carga, ok? Os ajustes do estudo, o ajuste do relé estavam certos, a parametrização do relé estava certa, porém estava atuando a proteção de terra a proteção de neutro quando ligava aí uma grande carga. E isso foi decorrente a erro de ligação do TC, né? Uma troca de polaridade ali, de algum TC ocasionou aí uma medição de corrente de neutro errada no relé. Então aqui uma figura ilustrativa, um exemplo que eu peguei, o pessoal tirou os TCs toroidais para passar os cabos na saída do cubículo. Quando colocou de volta os TCs, um deles eles colocaram invertido. Então se nós inverter a fase A, você vai ver que a fase A vai tombar 180 graus, ok? E aí a minha resultante de corrente de neutro não é mais zero. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Corrente de neutro é IA mais IB mais IC, soma das correntes. Se você fizer aqui uma carga equilibrada de 100 amperes, fizer esse somatório, você vai ver que a corrente aqui de neutro é igual a zero. Um trifilar, estando correto, né, você vai ter um somatório de corrente aqui igual a zero no sensor de neutro do relé, se as suas cargas estiverem equilibradas. Então a corrente vai entrar em P1, vai sair em S1, porque é uma polaridade subtrativa do TC. Então a corrente vai sair do S1 e vai entrar na polaridade aqui do sensor de fase aqui do relé. Então ele vai estar lendo corretamente as correntes. Um sistema equilibrado, as correntes se somam e dão 0 amperes. E o relé, o sensor de neutro aqui do relé não vai ler corrente. Porém, se acontecer um erro de polaridade aí, de instalação de polaridade do TC, no caso da fase A, né, invertendo, você vai ter um menos IA. Então o relé, de vez ler IA, vai ler menos IA. Esse somatório já não é mais zero. Veja que nesse exemplo, se você somar, aqui a fase A não é mais 0 graus, mas 180 graus. Fazendo essa soma novamente vetorial, você vai chegar a 200 amperes. Então, veja que o teu sensor de neutro do relé vai estar lendo o dobro da corrente das fases, né? E essa corrente é fictícia, essa corrente não existe na prática, foi decorrente a inversão de instalação do TC. Então aqui o TC da fase A, né, instalado incorretamente, invertido, o P1 vai ficar para baixo. Então a corrente vai sair de P1, vai entrar em S1, então nesse sentido. Então a corrente vai estar entrando aqui na polaridade do sensor de fase do relé, vai estar saindo, então vai estar 180 graus defasado. Essa defasagem vai provocar aqui uma leitura de corrente errada no neutro. E aí vai acontecer a atuação indevida da proteção de neutro. Então aconteceu isso no exemplo real, né? Durante a instalação dos cabos isolados de média tensão, na saída de um cubículo, os TCs toroidais foram removidos para a passagem dos cabos dentro do painel. Na sua reinstalação, um dos TCs foi instalado invertido, com a polaridade P1 para baixo, enquanto os outros dois TCs ficaram com a polaridade correta P1 para cima, para o lado da fonte. Então assim, no momento da partida de um transformador de 2 MVA, o relé atuou para a função de neutro 50N. O relé atuou, porém, para uma situação de condição normal. Assim, dizemos que a operação foi indevida. Então o relé e o ajuste de proteção estavam corretos, porém a leitura da corrente neutro pelo relé não estava compatível com a realidade, devido ao erro de instalação de um dos TCs de fase. Então aqui uma oscilografia da partida, né, do transformador de 2 MVA, ok? Estava com um TC de fase invertido, ok? Eu não lembro se era a fase A ou a fase C, um dos TCs estava invertido, ocasionando a leitura aqui errada de neutro. Então você veja aqui, enquanto a fase no evento 1, foram dois eventos que foi registrado, né? 2 vezes tentaram ligar o transformador, 2 vezes atuou a proteção de sobrecorrente de neutro. Então, enquanto a corrente estava aqui 47 amperes na fase A, 33 na fase B,
57 amperes na fase C, o meu neutro está valendo ali 75 amperes. No segundo evento, estava 63 amperes na fase A, 71 na fase B e 34 amperes na fase C, e a minha corrente de neutro, que é a corrente residual que o relé está valendo 118 amperes. Então foi isso que ocasionou. Veja aqui a corrente na fase A, na B e na C, e aí você tem uma corrente quase o dobro aí da fase no neutro, né, provocando a atuação. Não dá para ver direito, mas era a BO3, a saída BO3 do relé estava com as proteções, né, para trip, e atuou aí a proteção de neutro. Ok? Então você pode ver um caso aí, uma partida de um transformador, poderia ser a partida de um grande motor, né? Poderia ser na partida de uma grande carga, né? Você ia ter essa corrente, erroneamente essa leitura de corrente aí de neutro, por causa aí de uma inversão de polaridade no TC. Ok? Então nós estamos aí da Protection, estudos e treinamentos. Nós estamos com treinamento digital, aí vai completar um ano aí que nós inauguramos aí o nosso treinamento e proteção de sistemas elétricos digital. Então, ou seja, é um treinamento que você tem acesso aí durante um ano, né, às videoaulas. São 22 módulos, 22 videoaulas, né, tem mais 2 anexos de videoaula, então são 24 videoaulas que você pode assistir durante um ano. Aí você também tem a apostila em PDF com todo o conteúdo que você pode baixar no teu computador, ok? Então você pode aí, qualquer dúvida, entrar em contato aí através do e-mail, ok? Através do site, aí você pode encontrar o link aí do nosso treinamento. Se você também quiser uma cotação de estudos de proteção, nós também fizemos aí com o software PTW da SKM, tá bom? Muito obrigado.